Em 1982, uma enorme nave alienígena chega à Terra e paira sobre a África do Sul. Por 3 meses não há atividade da nave, então as autoridades finalmente decidem abrir caminho para dentro, apenas para descobrir um grupo de alienígenas desnutridos, porque ficaram sem suprimentos há muito tempo. Esses alienígenas são chamados pejorativamente de camarões pelos humanos. Rumores dizem que uma nave desceu da nave-mãe, mas ninguém consegue encontrá-la. Depois de receber muita pressão internacional, o governo sul-africano transfere 1,8 milhão de camarões para um campo de refugiados conhecido como Distrito 9. Os estudiosos acreditam que esses camarões são os trabalhadores da sua espécie e, portanto, precisam de líderes superiores para comandá-los e raramente tomam iniciativa, embora seja cercado por soldados e cercas. Os primeiros meses no distrito são pacíficos e eles descobrem que os alienígenas adoram comida de gato, mas com o passar do tempo os humanos começam a se revoltar porque o governo está usando muitos recursos com os alienígenas em vez de cuidar de seu povo, e o Distrito 9 se torna uma favela, ganhando ainda mais a xenofobia das pessoas. O fato de os alienígenas verem certas atividades violentas como incendiar veículos como mero entretenimento não ajuda em nada. Eventualmente a área torna-se superlotada e um terreno privilegiado para todos os tipos de crime. O Warlord Obasanjo abre um enorme mercado negro no Distrito 9, que inclui trabalhadoras e tráfico de armas. A tecnologia do alienígena é bastante avançada, porém mãos humanas não são capazes de manusear suas armas. 28 anos depois, a tensão entre alienígenas e locais faz com que o governo ceda à pressão pública, e eles decidem mudar o acampamento da cidade para um local remoto. Para isso, eles contratam um fabricante de armas chamado MNU, cujo executivo Smith nomeia seu funcionário e genro Wicos para liderar a realocação. Um grupo de mercenários também virá para o bem da segurança de Wicos e para empurrar qualquer alienígena que resista. O assistente de Wicos e um cinegrafista também virão para gravar. Enquanto eles se preparam, Wicos não fica feliz em ver quantas armas os mercenários trouxeram, mas o coronel Venter o insulta e diz para ele cuidar disso. Todo um comboio de veículos transporta a equipe até o bairro para poder passar pelo protesto, e quando alguns camarões tentam atacá-los, os mercenários se defendem com tiros de morte. Wicos vai de porta em porta pedindo aos camarões que assinem os formulários que informam o despejo, às vezes usando comida de gato como barganha, já que os camarões adoram comida de gato. Enquanto alguns alienígenas aceitam cooperar, outros não querem ser tirados de suas casas e tentam lutar, o que faz com que os mercenários os eliminem à força. Apesar dos protestos de Wicos, em uma das casas encontram ovos de camarão, enchendo a sala de parede a parede, e após mostrá-los para a câmera, Wicos manda um mercenário queimá-los. Os barcos também contêm muita tecnologia alienígena escondida que os mercenários confiscam, para o MNU continuar testando, mesmo que ainda não tenham descoberto. Enquanto isso, Christopher, seu filho CJ e seu amigo Paul estão procurando um fluido alienígena especial da tecnologia de camarões destruída que se acumula com lixo. CJ finalmente encontra uma peça depois de 2 décadas e o grupo a leva animadamente para sua casa, onde leva um fluido para uma sala escondida cheia de tecnologia avançada. O fluido é sintetizado e colocado dentro de um cilindro de prata para dar continuidade ao plano. Porém, nesse momento, Wicos e sua equipe batem na porta. Christopher e CJ correm para sua própria casa e, após esconder o cilindro, Paul sai para lidar com os humanos. No entanto, como Paul não quer cooperar, os mercenários rapidamente o empurram para o chão e o mantêm sob a mira de uma arma. Wicos entra na casa para investigar e encontra armas perdidas, mais o cilindro, e ele acidentalmente ativa e faz com que borrife seu rosto. Depois de confiscar o cilindro, Wicos tenta fazer algumas perguntas a Paul, mas Paul responde jogando o mercenário em sua casa e empurrando Wicos para um barril de fogo. Venter chega com mais homens e imediatamente mata Paul enquanto Wicos descobre que queimou o braço. Depois de receber atendimento médico, Wicos continua com seu dever e acaba chegando à casa de Christopher. Ele tenta dar um doce para CJ, mas CJ responde jogando nele. Essa reação irrita os humanos, que decidem colocar Christopher de joelhos e inspecionar a casa, onde descobrem todo tipo de equipamento. Enquanto olha em volta, Wicos repentinamente vomita um líquido estranho e começa a se sentir mal. A equipe decide levá-lo embora por enquanto, mas quando param para comer algo, o nariz de Wicos começa a sangrar. Mais sintomas continuam aparecendo quando Wicos volta ao escritório para fazer seus relatórios. Ele não para de tossir e suas unhas estão saindo dos dedos. De volta ao distrito, Christopher e CJ procuram um cilindro e ficam tristes ao descobrir que ele sumiu. Enquanto isso, um grupo de camarões troca seu traje de batalha por um monte de comida de gato na base do Senhor da Guerra. Porém, um dos homens mata um camarão para usá-lo como alimento. Obasanjo tem contratado bruxas e xamãs porque quer se tornar um camarão para poder usar suas armas, e essas bruxas acham que isso pode ser alcançado se ele consumir carne de camarão. Porém, até agora não funcionou. Algum tempo depois, Wicos volta para casa e descobre que sua esposa Tânia está dando uma festa surpresa para ele, para comemorar sua promoção. Wicos tenta ser sociável e amigável, mas não está se sentindo nada bem. Ele acaba no banheiro, vomitando na pia, e quando cortam o bolo, ele vomita de novo antes de desmaiar. Na
manhã seguinte, Wikus acorda no hospital. O médico remove as bandagens de seu braço queimado e descobre que a mão de Wikus se tornou uma garra de camarão. Aterrorizado, o médico liga para o MNU e um bando de soldados chega rapidamente para levar o corpo de Wikus em uma bolsa, ignorando os pedidos de explicação de Tanya, a sua esposa. Mais tarde, em um laboratório, a equipe encontra o cilindro no bolso de Wikus e o leva embora. A partir de então, o MNU coloca o Wikus em uma série de experimentos brutais, incluindo o teste de tecnologia alienígena. Para a surpresa de Wikus, sua nova mão tem DNA de camarão suficiente para usar as armas alienígenas. O Wikus sofre porque o obrigam a atirar em vários alvos e no final também tem que atirar em um camarão até a morte e o destrói mentalmente. Terminados os testes, os cientistas e os executivos, incluindo o próprio Smith, concordam em matar o Wikus para colher seus órgãos e sangue antes que ele termine de se transformar. Com o DNA composto do camarão perfeito e equilíbrio humano, eles poderiam criar grandes soldados, capazes de usar as armas alienígenas. Ao ouvir isso, Wikus enlouquece e ataca todos ao seu redor, usando um bisturi para fazer um refém para que ele possa escapar do laboratório antes de ser baleado. Os mercenários recebem ordens para ir atrás dele e Smith se encontra com Tanya para dar a ela uma versão distorcida do que estava acontecendo. Nas ruas, Wikus rouba as roupas de cabides, um telefone de uma criança e vasculha latas de lixo em busca de comida, sempre tentando manter sua garra escondida. Ele tenta ligar para seus amigos e familiares para pedir ajuda, mas todos o ignoram. Logo ele descobre o motivo. Ao entrar em uma loja, ele vê uma nova transmissão anunciando que é procurado. Ele então vira foragido que desenvolveu uma doença transmissível por fazer o que fez com os camarões. Todos na loja fogem dele e Wikus aceita que não tem escolha, a não ser ir para o Distrito 9. Aqui ele também vasculha e até consegue uma lata de ração para gato. Ele come desesperadamente até perceber que está perdendo os dentes. Nesse momento, Wikus recebe um telefonema de Tanya, que o informa que não quer mais nada com ele porque ele a enoja. Tanya encerra a ligação sem ouvir sua explicação e Wikus fica tão desesperado para recuperá-la que pega um machado para tentar se livrar da garra. Porém, ele está tão nervoso que só fica com um dedo e a dor é demais para continuar. De repente, helicópteros de mercenários começam a procurá-lo na área. Wikus corre para se esconder dentro de uma casa e esbarra em Christopher, descobrindo seu quarto secreto, logo antes de desmaiar devido à perda de sangue de seu ferimento. Quando ele acorda mais tarde, ele se encontra dentro da suposta nave escondida sob a casa de Christopher. Quando Wikus explica que não tem mais o cilindro, Christopher e CJ explicam que precisam do fluido para operar a nave-mãe novamente e também pode alimentar uma máquina que pode ajudar o Wikus a reverter sua transformação. Recuperar o cilindro seria impossível porque os mercenários os matariam. Wikus passa as horas seguintes sofrendo a dor de seu corpo, se transformando à medida que sua pele muda e seu torso sofre mutações. De repente, Wikus recebe outra ligação de Tanya e desta vez ela promete aceitá-lo de volta e ser mais compreensiva. No entanto, essa é uma armadilha do MNU que fez Tanya ligar com mentiras para rastrear a localização de Wikus. Enquanto isso, CJ diz a Christopher o quanto ele sente falta de seu planeta natal, mas Christopher o lembra que eles não podem ir a lugar nenhum sem o fluido, então eles devem ir para um novo assentamento. Wikus ouve isso e se sente mal por ele, então ele explica que o novo território é ainda pior do que este. Ir para lá é apenas uma má ideia. Desesperado para ajudar os camarões e voltar para sua esposa num estado melhor, Wikus anuncia que tem um plano. Depois o Wikus vai ver Obsandio para tentar comprar algumas armas, mas é mal recebido e com violência. Quando os homens empurram Wikus, eles percebem seu corpo se transformando e Obsandio manda pegar sua garra para ele comer. Wikus luta contra os homens e encontra uma arma alienígena no chão, e ele imediatamente pega e começa a atirar. Seu poder é incrível e mata rapidamente um bando de homens, permitindo que ele pegue um saco de armas e fuja. Enquanto isso, os mercenários chegam à cabana de Christopher, mas encontram ela vazia. Acontece que Christopher e Wikus estão entrando furtivamente na base do MNU, explodindo a entrada, e assim que chegam ao laboratório, atiram em alguns homens antes de encontrar o cilindro. Porém, Christopher também encontra muitos camarões que foram mortos em experimento, incluindo Paul. O choque deixa ele paralisado e isso dá aos mercenários tempo para alcançá-los e abrir fogo. Wikus atira de volta e mata muitos mercenários, enquanto lembra Christopher do futuro de CJ, o que ajuda o camarão a sair dele. Em seguida, Christopher usa restos encontrados no laboratório para fazer uma bomba, que é usada para criar uma abertura na parede. Wikus e Christopher correm para fora e roubam um carro MNU para retomar ao Distrito 9, enquanto Venter e seus homens o seguem. Assim que chegam em casa, CJ começa a colocar o fluido na nave, e Christopher usa esse momento para confessar que voltará em 3 anos para curar o Wikus, porque o fluido atual não é suficiente para alimentar a nave e o motor da máquina de cura. Furioso, Wikus nocauteia Christopher e desce para a nave, onde CJ está colocando fluido na nave e faz a nave funcionar novamente. Wikus, desesperado, tenta operar a nave, enquanto Venter chega e ameaça matar Christopher. De repente, o chão começa a tremer e Venter e Christopher correm para fora de casa, antes que a nave se levante do chão de forma não muito suave. Venter ordena que seus homens abram fogo e um míssil destrói imediatamente um dos motores da nave. Então Christopher tem que observar como sua última esperança cai no chão. Posteriormente, os homens de Venter capturam Christopher e Wikus, levando-os embora em
seu carro. Porém, o veículo é repentinamente emboscado pela gangue de Obsandio, fazendo com que os seus carros batam contra os de Venter. Então a gangue abre fogo e luta ferozmente contra os mercenários, até que eles peguem o Wikus. Eles levam ele embora, deixando Christopher para trás. Enquanto isso, CJ lida com o painel do ônibus espacial e consegue ativar a nave-mãe novamente. Na base da quadrilha, o Wikus é levado até as bruxas para tentar realizar o ritual com sua garra. No entanto, quando CJ ativa a nave-mãe, isso também ativa todas as outras tecnologias alienígenas, incluindo o traje de batalha escondido na base da gangue. O traje examina a área e detecta o Wikus como um camarão aliado, mas os membros da gangue como inimigos humanos. Então abre fogo para matar Obsandio e toda a sua gangue. De volta aos mercenários, alguns deles interrogam Christopher sobre a nave-mãe revivida, enquanto o resto do grupo vai atrás de Wikus. O Wikus é cercado e não tem escolha a não ser vestir o traje e encontrá-los cara a cara. Quando ele percebe que os mercenários capturaram Christopher, ele se oferece para negociar o alienígena em troca de sua liberdade. No entanto, ele rapidamente muda de ideia quando ouve Venter ordenar que seus homens matem Christopher. Furioso, Wikus começa a matar mercenários sem piedade para salvar Christopher. Em seguida, eles correm de volta para a nave, mas como mais mercenários estão vindo atrás deles, Wikus fica para trás para ganhar tempo para Christopher, se recusando a ir quando Christopher o convida para o seu planeta. Como agradecimento, o camarão promete voltar em 3 anos para curá-lo. Wikus continua matando mercenários por toda parte, virando um carro quando vem atrás dele e até mesmo atirando alguns mísseis. Quando ele está prestes a atirar em Venter, um carro o atinge por trás e ele cai com um traje com defeito. Naquele momento, Christopher contata a nave-mãe através do painel de controle da nave e faz a nave-mãe extrair a nave menor para que ele e CJ escapem. A nave-mãe emite um raio e pega a nave menor. Venter vê isso e ordena que outro míssil seja disparado. Wikus imediatamente interrompe e usa seu traje para agarrar o míssil, que explode e destrói seu braço esquerdo. Ver Christopher e CJ escaparem na nave-mãe deixa Venter incrivelmente zangado, então ele atira no traje até destruí-lo. Wikus rasteja para fora dele, mostrando que seu olho esquerdo está inchado e amarelo, o que significa que ele está prestes a terminar de se transformar. Venter aponta sua arma para ele, pronto para matá-lo, mas de repente um bando de camarões aparece e o mata primeiro para salvar o Wikus, que agora também é visto como um camarão. Algum tempo depois, os humanos comemoram que a nave-mãe deixou a Terra. O assistente de Wikus expõe a pesquisa ilegal do MNU e o governo transfere com segurança todos os 2,5 milhões de camarões para o novo Distrito 10, antes de demolir o 9. A história de Wikus se torna infame, mas a maioria das pessoas para de pensar nele depois de um tempo, pensando que ele está morto. No entanto, Tanya tem certeza de que Wikus está bem, porque encontrou uma flor de metal artesanal em sua porta e Wikus sempre gostou de artesanato. A história de Wikus se torna famosa. De volta ao aterro, é revelado que Wikus está vivo e totalmente num camarão agora, e ele faz mais flores de metal com lixo. Se inscreve no canal para acompanhar mais resumos, e tem 2 resumos de filmes muito legais aparecendo na tela agora, que talvez você se interesse pela história. Basta clicar e assistir. Nos vemos lá!